Oi, oi, eu me chamo Giovana e hoje estou aqui para falar sobre os documentos do meu college para o Canadá, que eu usei para aplicar. Vai ter algumas coisas sobre o visto também, porque tem uns documentos que você recebe da faculdade e já usa para encaminhar junto com o visto. Então eu resolvi colocar junto, mas eu vou fazer um vídeo só separado depois desse, de tudo sobre o meu visto de estudante para o Canadá. Então, bora lá. A primeira coisa que você precisa enviar para sua aplicação é uma prova de proficiência, seja em inglês, seja em francês. Eu fiz o TOEFL e eu não lembro direito na época por que eu escolhi ele sobre o IELTS. Hoje eu sei que o TOEFL é mais barato, mas ele também é mais difícil. Eu tenho um amigo que fez os dois e ele falou que ele achou o IELTS bem mais simples, porque o TOEFL ele é mais computadorizado e o IELTS ele tem uma entrevista pessoalmente, que você conversa com o professor, enfim. Então tem isso. Tem umas provas hoje do Duolingo, principalmente na pandemia, foi muito aceita. Mas basicamente todas essas provas se dividem em 4 áreas, né? Que é o listening, speaking, writing e reading. E elas são muito mais sobre prática de prova, sobre regras de prova do que sobre o idioma. Tem pessoas nativas que têm dificuldade em passar nessas provas porque elas são muito técnica mesmo. Então eu fiz um curso online específico do TOEFL para a prova mesmo e que era tipo analisando a prova e não dando aula de inglês. E foi o que me ajudou. Eu tirei 93, se eu não me engano, de 120. Eu precisava de mais de 87, então foi 85? Acho que foi isso. Então eu fiquei bem tranquilo, mas você tem que ver. Os colleges geralmente é mais baixo do que as universidades para números de prova, assim. Tem algumas que são 90, tem algumas que são 100, isso universidade, né? Mas foi isso aí. Outra coisa que eu precisei foi o diploma do meu ensino médio e o meu histórico escolar do ensino médio, que pra mim foi a partir do primeiro ano só, não teve o nono. Traduzidos. Eu traduzi juramentado online, então eu paguei online e eu recebi também pelo celular em PDF, eu nem precisei me locomover nem nada assim, foi bem tranquilo. Foi mais barato também do que pedir em papel, né, físico. Se você vai fazer pós-graduação, eu acredito que seja a mesma coisa, só que da sua graduação. Não tenho certeza, mas eu acho que seria bom, na verdade, você traduzir também do seu ensino médio, porque uma vez que você já tá lá, pode ser que você precise desses documentos, né, traduzidos. Outra coisa foi o passaporte válido. Sempre dizem que você tem que esperar o aceite da faculdade para tirar o visto, né? Isso é verdade, tem gente que sai aplicando pro visto e não espera ter um aceite da faculdade, então você vai ser negado. Mas o passaporte foi uma coisa que eu precisei sim ter antes, eu já tinha no caso, mas se você nunca tirou, se você não tá com ele válido, eu precisei dele estar na validade para ter algum tipo de documento, né, para fazer minha aplicação. E uma dica aqui, se você tá indo, se você for adolescente, enfim, quando você tira com mais de 18 anos, o seu passaporte tem validade de 18 anos. Então, quando você tira com mais de 18 anos, seu passaporte tem validade de 10 anos. Quando você tira menor de idade, ele só tem 5. Então, se você tiver aí quase fazendo 18, vale a pena esperar também para você ter um passaporte com visto mais longo, porque o seu visto ele compara com a duração do seu passaporte. Então, quanto mais anos o seu passaporte estiver válido, maior tem chance do seu visto ser. Foi isso que eu utilizei. Eu não precisei de provas tipo SAT ou ACT, que são provas que são tipo o Enem americano. Tem muitas faculdades também no Canadá, na Europa, que aceitam o Enem, muitas universidades, na verdade. Eu fiz, né, mas eu não precisei usar. Então, tem mais esse documento, junto com extracurriculares, que também podem ser pedidas, e essays, né, que são cartas de recomendação. Na verdade, essays são redações, mas pode ser pedida tanto essays, que é tipo, por que você merece estudar nessa escola, conte-nos sobre você e sobre sua trajetória de desenvolvimento, enfim. E também carta de recomendação de professores ou de outras coisas para comprovar, principalmente as suas extracurriculares. Isso é mais para a universidade, nada disso foi pedido para mim. Outra coisa importante foi que eu tive sim o auxílio de uma empresa que
é canadense, mas ela é representada por brasileiros e eles não têm custo extra, porque eles são financiados pelos colleges. Então, se vocês quiserem também, deixem nos comentários que eu dou a indicação, eu não tive nenhum problema. Eles falam tanto português quanto inglês e foi bem tranquilo de fazer a minha aplicação com eles. Agora, para o visto. Eu fiz essa minha aplicação toda pro college, tipo assim, em fevereiro, mais ou menos. E em final de março eu já apliquei pro meu visto, então demorou, eu acho que foram 3 semanas, se eu não me engano, para eu receber o aceite do college. E eles mandam, isso é também para colleges ou para qualquer curso que você vai fazer fora, eles mandam uma carta de aprovação para você, contendo todos os seus dados, contendo todos os dados do curso, de duração, início, fim, enfim. E é com essa carta, que no caso dos colleges no Canadá chama LOA, que é Letter of Acceptance, é com ela que você tira seu visto. Você manda isso, na verdade é um perfil, né? O visto canadense é uma página em que você anexa vários documentos, entre eles é o LOA, que é um dos mais importantes. Junto com isso você precisa colocar comprovação financeira, que você precisa colocar pagamento do college, então você tem que ter pago. No meu caso, eu paguei 1 ano logo, então eu coloquei lá a comprovação. Já pago. Quanto mais você paga, mais eles entendem que você não vai ter dificuldades para se manter, né? Então, mas eu acho que eu não sei como funciona nos outros. Você pode pagar 6 meses, se você já pode pagar os 2 anos direto, mas precisa ter pago alguma coisa, sabe? Outra coisa são documentos de comprovação financeira, né, que pode envolver muita coisa, imposto de renda, questão do salário, enfim, muitos documentos. Eu não sei como funciona isso direito, porque eu abri uma conta no Banco Canadense e eu coloquei um valor investido lá, e quando eu chegar no Canadá, eu vou receber esse dinheiro de volta com uma espécie de mesada, sabe? Então esse é um dos programas que eles disponibilizam para estudantes, eles oferecem para estudantes, que é isso, você já envia o dinheiro aqui no Brasil, você usa para comprovar que você tem como se manter para tirar seu visto, e depois, quando você chega lá, você recebe de novo. Se chama JIC, para quem tiver interesse pesquisar. Mas também tem como você fazer sem isso. Tem vários sites aí que explicam direitinho esses tipos de documentos de comprovação financeira. E as últimas coisas que eu precisei anexar foi o meu passaporte válido, né? O meu exame médico, que pro Canadá ele requer, que você tem que fazer com um médico autorizado pelo Canadá. Cachorro latindo. Eu precisei fazer uma essay. Eu coloquei lá porque eu quero estudar para o Canadá, eu coloquei de onde eu vim antes, qual foi minha última formação educacional, né? Coloquei porque eu quero, você tem que deixar claro também que você quer usar esse conhecimento, aplicar ele no seu país natal, enfim, pra eles não acharem que você quer ficar lá pra sempre, enfim. Então eu tive a ajuda de uma outra empresa, nesse caso foi a empresa dos vistos, que me auxiliou. Vou falar mais dela no próximo vídeo. Mas eu fiz essa essay. Então esses foram os documentos que eu utilizei para aplicar para um college no Canadá e depois para o visto. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui. Claro que isso varia muito de colleges das províncias do Canadá e também de outros, se você vai para uma universidade ou se vai para uma pós. Mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Então assistam os próximos vídeos e até mais!